Juízes capítulo 7. Aleluia. Aleluia. Juízes capítulo 7. Os 300 de Gideão. Aleluia. Vamos lá? Quem encontrou a leitura sagrada, grite amém. Amém. Juízes capítulo 7. Para a glória de Deus. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas, para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tos provarei, e será que aquele que eu te disser, este será contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho dado na tua mão. Grite assim: meu Deus, meu Senhor, eu quero estar no combate da fé, na luta contra o mal, entre os 300 de Gideão, pelo Evangelho no mundo. Amém. Oh, glória, que maravilha! Agora louve o Senhor com muita alegria, batendo as palmas e dando glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Os midianitas estavam escravizando o povo de Deus por 7 anos. Juízes capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles estavam
debaixo da opressão. O povo de Midian era um povo guerreiro, um povo bárbaro. Israel não tinha como pelejar porque não tinha armamento, o exército não era pronto. E outra coisa, Deus não estava com eles naquele momento, porque fez o que pareceu mal aos olhos do Senhor. Juízes capítulo 6, verso 1. Então o próprio Deus deu, como diz aqui, e o Senhor os deu na mão dos midianitas. Eles pecaram, Deus falou, então não vou pelejar por vocês. Deus entrega nas mãos dos midianitas, porque Deus não aceita o pecado. O pecado separa o homem de Deus, afasta. Isaías 59, verso 2 diz, os vossos pecados fazem divisão entre nós, entre vós entre nós e o vosso Deus, e o pecado encobre o seu rosto para que ele não vos ouça. O pecado é uma parede de separação. Ora, e Deus não ouve. Clama, Deus não se compadece. Deus não ouve a pecadores, mas só ouve aquele que é temente, a quem faz a sua vontade e lhe obedece. João capítulo 9, verso 31. Mas eu não sou um pecador, sim, remido. Deus não ouve aqueles que andam na prática do pecado, aqueles que vivem pecando sem arrependimento. Israel estava assim. Deus já tinha provado o seu poder, e Débora tinha se levantado pelo Espírito Santo, libertado com Baraque aquele povo. Ainda assim, o povo de Israel caiu na transgressão outra vez, e Deus não tolera o pecado. Deus está longe do pecado. 15, 29 de Provérbios diz, o Senhor está longe dos ímpios. E um dos nomes do pecado na Bíblia é impiedade. A Bíblia diz, Romanos capítulo 1, verso 18, porque a ira de Deus se manifesta sobre toda impiedade. Impiedade é pecado. Um dos nomes do pecado é impiedade. E quem é ímpio? Aquele que vive na impiedade, aquele que vive em pecado. Deus entrega. Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Deus, Ele age enquanto nós fizermos de coração. Deus, Ele derrama o Espírito enquanto a igreja se santificar. Deus salva as almas enquanto nós nos abdicarmos de tudo e nos levantarmos pela causa do Senhor. Aí Ele age. Ele opera. 15, 2 de 2 Crônicas. O Senhor estará convosco enquanto estiverdes com Ele. Quando deixardes o Senhor, Ele também vos deixará. Deus deixa. Ai, mas Deus é amor, mas Ele é fogo. 12, 29 de Hebreus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é justo. Ele não pode ir contra a sua natureza. Deus deixou Israel. Mas sempre tem aqueles no meio que tem um quebrantamento. Como a igreja de Tiatira, Deus tinha dito, alguns que estão em Tiatira não contaminaram as suas vestes. Alguns que estão em Pérgamo não conhecem a doutrina das profundezas de Satanás. Ou seja, no meio de Pérgamo, no meio de Tiatira, tinham pessoas fiéis. E dentre a nação de Israel, tinham alguns que não aceitavam o pecado. E o que Deus fez? Eles começaram a clamar. Juízes 6, 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta dos filhos de Israel. Deus levantou um profeta. Falou, vá falar com o meu povo. Oh, glória a Deus. Era opressão, eles pagavam impostos para os midianitas. Eles trabalhavam para os midianitas. Os midianitas, se chegassem ali no presbítero Eduardo, estivesse na servidão, o midianita, o presbítero Benigno, chegasse lá, pode ir embora, sai com as crianças que a casa é minha. Era assim. Ia para o olho da rua sem misericórdia nem compaixão, eles viviam assim.
Você está no seu acampamento, mas na opressão. Qualquer momento eles podem vir tirar tudo de nós. A gente já paga imposto altíssimo. Era assim. Outra coisa, a idolatria dos midianitas. As adivinhações, as astrologias, os falsos deuses. Os israelitas viam aquele povo queimando incenso a Baal, adorando, prostituição sagrada que eles diziam, bruxarias, magias. Eles não podiam falar nada. Como eles iam viver assim? Então, tinha ali um remanescente. Sempre tem um remanescente. E eles oraram. E Deus levantou um profeta. Juízes 6:7. Assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da escravidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos aqueles que vos oprimiam. E os expeli diante de vós. E vos dei esta terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Deus diz: mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Deus, ele deu consolo, mas deu também uma repreensão. Vocês estão aqui, por causa do pecado. Deus estava dizendo: eu livrei vocês do Egito, um império mundial. Eu livrei vocês de todos os povos que vos oprimiam. Eu os das mãos dos amorreus. Os midianitas faziam parte dentre os povos amorreus. E quem Deus levanta? Com esta profecia, Deus manda um anjo. Um anjo chega, que eu não quero falar esses pormenores, que eu vou para a batalha. O anjo chega a Gideão, 6:12 de Juízes. O Senhor é contigo, varão valoroso. Oh, glória a Deus! Quando a igreja ora, Deus manda anjos. E o anjo falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E disse mais, 6:14 de Juízes: vai nesta tua força. Então o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nesta tua força, e livrarás, e tu livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Entenda aí, aquele anjo não era um anjo assim, não era um querubim, não era um anjo eleito, não era um serafim, não era um arcanjo, arcanjo chefe de anjos, não era um arcanjo. Aqui, teofania. Oricantalabás. Uma aparição visível de Deus e temporária. Isso é teofania. Deus aparecia de modo temporário, visível, mas em outro aspecto. E quem aparecia no Antigo Testamento em teofania era Jesus, antes da encarnação. Porque no Novo Testamento não tem mais essa aparição. Por que não tem mais? Paulo era consagrado, Pedro era consagrado, as mulheres eram consagradas, a igreja cristã viu o maior milagre da face da terra, a ressurreição de Jesus. Foi o maior milagre. Não teve milagre tal como esse. Jesus se levantou vivo e nunca mais morreu, está vivo. Oh, glória! Com todo esse arsenal, esse anjo poderia aparecer, mas ele não aparece no Novo Testamento. Aparecem anjos, mas não esse aqui, com A maiúsculo. Por que esse anjo não aparece? Porque ele já tinha se encarnado. E o verbo se fez carne. Este anjo aqui era Jesus pré-encarnado. Ele aparecia visivelmente e de forma temporária. A prova de que é o Senhor, a Bíblia diz aqui, 6:11 de Juízes. O anjo veio e assentou-se debaixo do carvalho, onde estava Gideão.
Juízes 6:12. E o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo. Mas agora perceba aqui o 14. Então, o Senhor. E Senhor aqui, pode olhar na sua Bíblia, tudo maiúsculo. Yahvé. O anjo é chamado de, mas nem o anjo é chamado de Senhor. Eles nem aceitam a adoração. Quando João viu o anjo das visões do Apocalipse, João se ajoelhou, o anjo falou: levanta-te. Eu sou servo teu e conservo de teus irmãos. Adora a Deus. Apocalipse 22, verso 8 e o 9. Anjo não há, só Deus pode ser adorado. Só o Senhor pode ser adorado. E esse anjo é chamado de Senhor. Aqui era uma teofania. Era o Cristo pré-encarnado que teve contato frente a frente, como diz, tete a tete com Gideão. Gideão viu uma teofania de Jesus Cristo pré-encarnado. Deus levanta Gideão, e eu não quero entrar nos pormenores devido ao tempo. E a Bíblia nos diz que ele se levantou de madrugada, ele já tinha feito umas provas com Deus do velo de lã, ele já tinha pedido sinais, Deus havia mostrado, e Deus falou: chegou o tempo da batalha. Ele saiu. E a Bíblia nos diz que eles estavam na fonte de Arode, enquanto os midianitas estavam ao norte do Monte Moré, do outeiro de Moré. Ou seja, 8 quilômetros. Da fonte de Arode até o outeiro de Moré eram aproximadamente 8 quilômetros dali, na região montanhosa. 8 quilômetros dali. Eles estavam ali porque já iam para a batalha. E Deus falou para Gideão: muito povo está contigo. Estavam todos armados, preparados ali, com escudo, com lanças. E Deus falou assim: não é, tem muita gente. Você não vai, porque tem muita gente. Gideão poderia questionar, poderia perguntar: Senhor, mas depois que eu ajuntei tudo, por que tu me permitiste ajuntar? Ele falou: tudo bem, Senhor. Ele não questiona. Tem Moisés, homem mais manso da terra, cheio do Espírito Santo, e que Deus falava com Moisés cara a cara. Quando Moisés partiu em nome do Senhor as águas do Mar Vermelho em duas bandas, a Bíblia diz que Moisés fez um cântico. Êxodo capítulo 15, verso 2 e 3, ele falou assim: o Senhor é a minha força. O meu cântico, e ele me foi por salvação. Moisés não colocou crédito nenhum nele, não. Ele não colocou crédito por causa de mim. O Senhor é a minha força. Ele foi o meu cântico. Ele foi minha salvação. Então aqui somos pequenos. Salomão, quando estava inaugurando o templo, Salomão orou, 8:46 de 1 Reis. Na oração ele disse: Senhor, porque eu sou pecador, e não há homem que não peque. Temos de aprender a dar ouvidos à voz do Senhor sem questionar. E não se achar nada. Você, minha irmã, não é nada. A senhora não é nada. Irmão, presbítero, diácono, cooperador, senhores não são nada. Em nossa vida, Ele é tudo. Você pode dar um glória aí? Oricalabassi. Oricalabashoralabas. Iterabassi. Gideão teve a visita.
A gente chama de anjo teofânico. O anjo teofânico, Jesus pré-encarnado, ele poderia assim, ninguém teve uma aparição como essa. Quem teve uma aparição como essa nos dias atuais? Seria equivalente a ver Cristo glorificado. Ninguém. E ele poderia questionar. Se achar grande? Não. Deus falou, tem muito povo. Tudo bem, Senhor. Porque a vontade de Deus é que deve permanecer. Não faça as coisas do seu jeito. Obreiros, aprendamos a dar ouvidos à voz do Senhor. Ah, porque eu não aprendi assim. Se eu fizer de outro jeito, vai encher. Vai encher como um bolo. Coloca muito fermento, ele cresce. E depois o que acontece? Murcha. Sola, fica um bolo ruim, que não dá nem para comer. E um golo de fermento ruim. Então, às vezes, você não quer passar pelo processo, quer crescer mais devagar. Você vai ao forno, dá uma olhadinha, está crescendo. Desliga a luz. Daqui a pouco volta. Ah, cresceu mais um pouco. Mas quando cresce de uma vez, fica gostoso, fica firme, fica bom. Aí a visita chega e Mara, que bolo bonito. Mas ela teve paciência, perseverança, ela esperou. Vocês estão entendendo o mistério? Oh, glória! Não adianta forçar o crescimento, dê ouvido à voz do Senhor. Porque a igreja dá ouvidos à voz do Senhor. A voz de Deus é boa, a voz de Deus é perfeita por sua vontade e é agradável. E a Bíblia diz que Gideão deu ouvidos à voz do Senhor. Quem aqui quer dar ouvido à voz do Senhor? 15:23 de 1 Samuel. O temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal, a inteligência. Tenha temor. Deus está falando, Deus está guiando, faça. Assim será a sua inteligência, a sua sabedoria. Diz aqui a palavra. Muito povo está contigo. 32 mil eram homens que estavam preparados. Ele estava no arraial, ele estava junto à fonte de Arode com 32 mil homens apostos, preparados para a batalha. A 8 quilômetros dali, nos outeiros de Moré. Já estavam preparados ali em forma, e de repente Deus falou, tem muita gente. Tá bom, Senhor, porque ele poderia se desesperar. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer com esse povo? Gideão, você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Israel ia dizer, a minha mão me livrou. Ou seja, ele ia se gloriar, a gente ganhou pela nossa força. Aí Deus falou, você vai dizer assim, quem for covarde e medroso, volte. O que significa covarde e medroso? No hebraico aqui, quem estiver com medo e assustado. É isso aí. Você está com medo e assustado? Volte. Foi isso que ele fez. Chegou diante daquele exército de 32 mil e gritou. Quem estiver com medo, quem estiver assustado, isto é, quem for medroso e covarde, o quê? Volte. O quê? Volte. Volte. Sabe que nem perguntaram nada? Eles estavam ali com outro coração, sabe, infiltrado ali. E a gente está aqui, né? Se der errado, a gente vai levando. E Deus conhece lá dentro.
15:8 de Atos, Deus conhece os corações. Salmo 139:4, antes que a palavra chegue à nossa língua, o Senhor já conhece, Ele conhece lá. 16:15 de Lucas, o que para o homem é elevado, para Deus é abominação, porque Deus conhece o interior do coração. Eles estavam ali com outro pensamento e Deus sabia, porque quando falou quem for covarde e medroso volte, eles não tentaram nem saber, mas Deus falou de novo, Gideão, voltaram na hora, tá bom, só que a pessoa já está esperando, e é o que estava lá, eles estavam como guerreiros, estamos aqui, Gideão, vamos batalhar, 32 mil, mas Deus sabia, tinha 20 mil ali, com o coração contrário, infiltrados. Quem for covarde, saia daqui. Sabe quantos? 20 mil. Gideão ficou com 10 mil. Agora, outro princípio. O obreiro tem de aprender. Comigo está o Senhor. O obreiro tem de aprender o quê? 10 mil. Ele já estava em desvantagem. Os estudiosos dizem que o exército era tão grande, que quando ficou um número reduzido, para vocês terem ideia, um israelita mataria aproximadamente, teria de matar 500, para vocês terem ideia. Um israelita teria de matar 500. Assim, vocês sabem, isso é impossível. Não tem preparo físico. Porque como eu, sozinho, eu posso matar 100, por exemplo. Já perdi minha força e tem mais 400 com força, com garra. O exército era numeroso. A Bíblia diz que era como gafanhoto. Juízes capítulo 7, olha o que a escritura diz aqui, 7:12, os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Os midianitas se uniram com os povos de Amaleque, os amalequitas, era uma coalizão, e filhos do Oriente, nações à volta, mas ficaram 10. Deus falou assim. Ainda tem muita gente. Tem hora que Deus fala, a gente não entende, obedeça. Ori cantalaba. Ori me cantalaba, surihai. Deus fala, a gente não compreende, Ele quer que nós obedeçamos. Eu não preciso entender a vontade de Deus. Jesus falou, eles não entendiam quando Jesus começou a lavar o pé deles, porque era um serviço de escravo. Era o escravo da casa que lavava os pés, dos convidados, dos que habitavam ali. Eles não entendiam. Aí quando Pedro falou assim, o Senhor... Não, de modo algum o Senhor vai lavar meu pé. Nunca vou deixar. Jesus olhou, se eu não lavar o teu pé, tu não tens parte comigo. Aí ele falou assim, então lava tudo, até a cabeça lá. Jesus, não, só os pés, que o resto está limpo. No começo eles não entendiam. Jesus disse, 13:7 de João, o que eu faço agora, o que eu faço hoje, vocês não entenderão agora, mas vocês vão entender depois. Eles não entendiam. E no começo eles... Acabou o lava-pés ali, que foi a quinta-feira santa de lava-pés, eles não entenderam. Eles foram entender quando Jesus subiu, o princípio de humildade, de entrega, de servir, que eles passaram a entender. Então tem coisas que nós não entendemos agora, e Deus está dizendo, é assim, não quer entender a Deus.
Não queira buscar conhecimento de coisas infinitas. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Salmo 139, o verso 6. A ciência de Deus é alta. E nós nunca vamos conseguir alcançá-la, entendê-la. Quem entendeu a mente do Senhor? E quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiramente a ele para que seja recompensado? Romanos 11, 34 e 35. E a Bíblia diz que Deus deu outra estratégia. Ainda tem muito povo. Faze-os descer as águas. Gideão desceu com os guerreiros até a fonte das águas. E o Senhor falou assim para ele: separe em 2 grupos. Eles tinham 10.000. Um grupo ia ser muito menor. Porque ele ia mostrar algo nas águas que seria próprio de uma pessoa que tinha atenção, que tinha vigilância, que estava atenta, que estava preparada. Não eram 2 grupos de 6. Eu estou dizendo que talvez ele tenha, porque ele era homem como nós. Embora a página sagrada não diz, porque Deus fala, divida em 2 grupos. Você vai entender uma divisão, mas não era. A matemática de Deus é outra. Ele só tinha que crer, comigo está quem? O Senhor. A matemática de Deus é diferente. 5 pães alimentam 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. 2 peixes alimentam 5.000, fora mulheres e crianças. A matemática de Deus é outra. Para Deus ganhar a peleja é do modo dele, é da verdade dele, é do caminho dele. Separe aí. O grupo vai ser separado assim. Coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. Então, um grupo saiu com eles. Podem beber água, a fonte das águas está aí. Bebam. Aí ele observar, e dali, Deus quis dizer, não era da maneira de uma matemática, de uma divisão. Era conforme ele olhasse, ele fazia a separação. Venha para cá, neste grupo. Quem colocar a água nas mãos e lamber como cães, separe. Aqueles que se ajoelharem e colocarem a boca na água para beber, separe. Os que se ajoelharam e colocaram a boca direto na corrente das águas, 9.700. Os que beberam a água nas mãos, lambendo-a como cães, 300. Vamos fazer aqui agora. Gideão ficou com menos de 1%. Menos de 1. Porque 32.000, 10%, 3.200. 1%, 320. Ele ficou com 300. 0, alguma coisa. Quem entende? Como é que vai vencer? Mas o obreiro tem que saber, comigo está... Comigo está o... Aí Deus falou assim, esses mandem voltar também. Mandou, e foram também. Só tinha um cara de batalha, de bravo, de guerreiros. Não era nada de guerreiro não, estava outro grupo que estava infiltrado. Cuidado aí com aqueles que têm cara de espirituais muitas vezes. Tem cara de espirituais, cara daqueles do fogo.
Fogo estranho. Tem cara do fogo, tem cara da glória, glória finita. Porque Deus mandou voltar. Deus mandou voltar. Quem quer as coisas de Deus fica. Sabe quem volta? Órfã. Quando Noemi ficou viúva, as duas mulheres e seus filhos, suas duas noras, órfã resolveu voltar. Ah, vou até meus deuses. Beijou sua sogra e foi embora. Mas Ruth era pagã. E falou, não vou deixar a senhora. Aonde tu fores eu irei. Onde tu fores sepultado eu também serei. Porque o teu povo a partir de agora é o meu povo. E a coisa mais tremenda que ela falou, o teu Deus Yahvé, Oricantalabas. O teu Deus é o meu Deus. Oh, glória, calabasi. Oh, ricalabas, Oricantalabasi. Oh, glória a Deus. Para eu encerrar, Ruth capítulo 1, verso 16. Ela creu no Senhor. Quem é de Deus, fica. Quem tem um pensamento nas coisas de Deus, fica. 9.700 voltaram. Os pensamentos eram outros. E eu já falei e repito. Deus conhece os corações. Ele vê. O ímpio diz. Ezequiel 9:9. O Senhor não vê. Está escrito desse jeito aí. O ímpio fala na sua recâmara. O Senhor não vê. Mas Ele vê. A mãe de Ismael, ela disse, tu és o Deus que tudo vê. Agar falou, tu és o Deus que tudo vê. Tu és o Deus que tens vista. No hebraico, é o Roi. É o Roi, o Deus que tudo vê. Quem crê em El Roi aqui? Eu vou dizer El Roi, vocês dizem o que significa. El Roi. El Roi. Levante as mãos e grite glória. Comigo está o Senhor. 300. Você vê 31.700 pessoas saindo de perto de você, e o arraial como gafanhoto de povos do Oriente, de amalequitas, de midianitas, de amorreus. Não é para desesperar. 31.700. Ao todo, eu estou dizendo, deixaram. Aí os estudiosos dizem agora que seria uma batalha de 1 por 500. Um homem dos 300 teria de matar 500. Gideão ficou com menos de 1%. E ainda Deus falou, usa o meu método. O obreiro usa o método de Deus. Grite assim, o obreiro usa os métodos de Deus. Às vezes os métodos de Deus não são muito palatáveis, como diz. Não dá para digerir muito, para aceitar. Porque a palavra da cruz é loucura. E Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. 1 Coríntios 1:25. O método de Deus aqui, separado em 3 esquadrões. 100, 100, 100. E como vão sair? Com buzinas. Buzinas aqui, algumas traduções. Aquela buzina de chifre de carneiro. Essa é a buzina aqui. Aquele carneiro com chifre, aquele antílope, eles tiravam, faziam aquele chifre, aquele chofar ou zofar. Tocava aquilo. Sai com aquele chifre, todo torto assim. Quem toca trombone sabe tocar o berrante.
sabe tocar o chofar. E o que mais vão levar? Cântaros vazios. Cântaros de barro. E ainda iam colocar uma tocha de fogo dentro. Então, dentro dos esquadrões, imagine, buzina, cântaro, buzina. Você imagina um exército como gafanhoto da terra, a Bíblia diz, como a areia do mar. Digo na cabeça deles, que não foi assim, mas imagine, olhando, que aquele grupinho vindo lá com buzina e com cântaro, e a gente todo preparado com escudo, com armadura, com capacete, com lança, homens altos. Ai, coitados, eles vão morrer. Os métodos de Deus são assim. As igrejas querem inovar, usando métodos do mundo, métodos desta terra. As igrejas, o púlpito delas, está se transformando num palco. É apostasia na terra. Toda a igreja, ela agora tem um telão do lado de trás. Não tem mais um dístico, não tem mais uma cortina, não tem mais uma paisagem, algumas até tinham. Agora todas elas têm um telão. Na frente assim tem um jogo de luzes, canhões que direcionam, as luzes ficam andando. Você não reparou que está tudo assim? Eles querem usar os métodos daqui. Ah, por causa de live, porque tem que ficar apresentável. E não é o método seu, nem o meu, nem deste mundo, não. Ah, para conseguir ganhar os jovens, vamos liberar mais um pouco. Aí as moças, às vezes, os rapazes pensam que tem de ser mais abertos em redes sociais, tem de ser mais abertos com outro tipo de roupa, mas isso aí eles já usam. Isso daí eles têm. Então não vai cativá-los, não vai convertê-los, não vai mostrar uma diferença, não. Nós temos de usar a igreja, os métodos de Deus. E eu vou dizer, será para a vergonha deles. Porque quando eles verem as almas se salvar, quando eles verem multidões se convertendo através do seu esforço, através da igreja se esforçando, eles vão dizer, por que eu não ajudei antes? Por que eu não estive ali? Por que eu não cooperei? Será para a vergonha deles. Oricanta na base. E a Bíblia diz que à meia-noite eles saíram. Saíram aqueles 8 quilômetros até lá, aos outeiros de Moré, naquele acampamento, e eles foram daquela maneira, em 3 esquadrões, e gritando assim, espada do Senhor, e espada de Gideão. A gente vai fazer até um propósito desse, de oração, espada de Gideão. Espada do Senhor. Espada de Gideão. Vai, grite aí. Espada do Senhor. Espada de Gideão. E foram andando assim até lá. E eles foram na troca do turno. Meia-noite eles eram bem abalizados, bem formais. Eles trocavam um turno, as sentinelas. Os vigias trocavam um turno ali. Aqueles que ficavam à beira do acampamento, olhando para ver se o exército vinha. Mas Deus falou, vai agora, era meia-noite, saíram. E foi a hora da troca do turno. E quem trabalha sabe que a hora de troca de turno é o momento que está tendo a troca ali e dá para fazer muita coisa naquele vão, porque não tem tem que ver o que o outro deixou, tem que assinar alguma coisa, foi nessa hora. Espada do Senhor, espada de Gideão. Aí Deus falou, tire o fogo de dentro aí. Tiraram o achote, o fogo. Quebre o cântaro, pá. Toca a buzina. Eles pensaram que era um exército enorme que estava vindo. Eles acharam que era um exército enorme que estava vindo. Meu Deus, está pegando tudo fogo. Não era a espada de Gideão. Ore cantar a base. Toque a buzina, Gideão. E os 300 tocando. Lance o fogo, quebraram o cântaro, seguraram.
Meu Deus, está pegando fogo. Espada do Senhor, espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão, espada do Senhor, espada de Gideão. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a se matar. Um ficou desesperado, não sabia para onde ir, porque o exército não estava pronto. Ou seja, não estava no esquadrão certo. E começou, tá, e o outro tá nele. Porque confundiu. Será que é meu inimigo, tá esse aqui? Deus confundiu, cegou. Um começou a matar o outro ali. E os que sobraram, sabe aqueles que foram medrosos? Deus falou assim, agora vocês vão voltar lá. Por isso que eu falei, eles voltam envergonhados para ver a vitória. Volta. Esses que estão dando trabalho, às vezes não querem fazer a obra, eles vão se envergonhar e depois, ai, por que eu não fiz? Esses 9.700 daquela vez, os 22.000, Deus ordem, venham! Eles vieram e mataram o restante. E Deus ali apaziguou aquele povo.